O vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 dicas para você fechar mais negócios com o seu trabalho de design gráfico. Olá meus queridos, eu sou o Jeff Graneto e você pode me encontrar no meu site e no meu Instagram. O vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 dicas que eu mesmo faço aqui comigo e na agência para eu fechar mais negociações. São dicas que eu aprendi na prática e que fizeram com que o meu negócio crescesse. Então deixa o seu like no vídeo e vamos para as dicas. A primeira dica é: não é sobre você, é sobre o seu cliente. A primeira coisa que você tem que ter em mente em uma negociação é que esse trabalho que você vai produzir não é sobre você, e sim sobre o seu cliente. O erro mais comum que você pode cometer é ficar durante a negociação falando de você, falando do teu trabalho, da tua experiência, das coisas do seu universo. Você tem que começar a negociação sabendo o que o seu cliente precisa, quais são os desafios, o que de fato ele quer solucionar. E é muito importante você saber que muitas vezes aquilo que o cliente quer não é aquilo que ele precisa. Durante o teu trabalho é muito comum você perceber que aquilo que ele precisa é um pouquinho diferente do que o que ele quer. Então, o conselho aqui é você focar naquilo que ele precisa. Conselho número 2, conheça profundamente o seu cliente. Isso se resume a você sair da passividade e conhecer ele de fato. Isso no começo é bem difícil. Você ainda não está acostumado com esse cliente e você precisa de todo um esforço para conhecer ele de fato. Inúmeras vezes eu peguei o meu computador e fui trabalhar lá na empresa do cliente. Isso me proporcionou um relacionamento muito mais sólido com ele e me proporcionou também conhecer o ambiente da empresa dele, quais são as pessoas que tomam as decisões e coisas ali que você não conseguiria entender sobre o universo desse cliente só estando lá. De fato, estando lá, você consegue captar muita coisa que depois te ajuda muito no seu trabalho. E principalmente isso me fez conhecer os clientes num universo pessoal. Quais são os hobbies dele, a família dele. Eu acredito que isso fez toda a diferença para mim, porque eu também acredito que as pessoas fazem negócio com as pessoas que elas gostam. Conselho número 3, aprenda sobre o negócio do teu cliente. É muito importante você conhecer sobre o negócio do teu cliente, porque isso vai te dar embasamento depois para você defender o teu trabalho. Na hora da edição eu percebi que eu não fiz a chamada da dica número 4, e a dica número 4 é: conheça os clientes do seu cliente. Você pode criar uma persona desse público. Qual é a idade, qual é a classe social, quais são os bloqueios mentais que esse público tem na hora de comprar o produto do seu cliente. Com todos esses argumentos, vai ficar muito mais fácil do teu cliente aprovar o teu material. Uma dica muito legal é, de repente, você até gravar uma entrevista com o consumidor do teu cliente. Aí você vai ser o consumidor dele falando, e aí o teu material vai estar validado pelo cliente dele. Então você vai estar comprovando que você sabe, que você tem embasamento sobre aquela tua criação, sobre aquele trabalho que você realizou. Você pode filmar com o teu celular ou de repente fazer uma gravação em áudio, já é o suficiente. O importante aqui é você ter essa comprovação, é você ir mais a fundo na pesquisa. Eu garanto para você que provavelmente ninguém fez isso pelo teu cliente até hoje, e muito provável nem ele mesmo. Fazendo isso, você vai conseguir comprovar que o que ele precisa é um pouco diferente do que ele quer, e não é nem você que está falando, é o consumidor dele. Dica número 5, entenda por que ele contratou você. Isso é muito importante você saber. Entenda por que o teu cliente contratou você e não um outro designer ou uma outra agência. Por exemplo, ele pode ter te contratado porque ele teve uma experiência ruim com uma outra agência que não cumpriu o prazo. Então aqui, agora você sabe que o ponto-chave do relacionamento teu com o teu cliente é você entregar o teu trabalho no prazo que você combinou com ele. Esse é o ponto crucial de todo relacionamento
teu com ele porque você sabe por que em primeiro momento que ele te contratou. Dica número 6 é você conhecer os pontos negativos da imagem do teu cliente. Não significa que isso seja uma verdade, ou não significa que talvez ele já não tenha até inclusive solucionado isso internamente na empresa, mas é muito importante você saber a imagem que o teu cliente tem, que o público dele tem sobre ele. Então, sabendo isso, você vai saber solucionar e isso vai trazer muito resultado pro teu cliente. Você vai aí conseguir de fato entender qual que é o problema e qual que é a solução que você tem que criar para trazer resultado para o teu cliente. A dica número 7 é sempre responder sim. Sempre responder sim quando o teu cliente te perguntar se você faz algum trabalho relacionado ao universo do design ou do universo da publicidade, do universo de agências. Inúmeras vezes eu já me deparei com essa situação e foi assim que eu aprendi a fazer a grande maioria dos trabalhos que hoje a gente faz aqui na nossa agência. Foi assim que eu aprendi a fazer edição de vídeo, foi assim que eu aprendi a fazer Google AdWords, foi assim que eu aprendi a trabalhar com LinkedIn, foi assim que eu aprendi a fazer anúncio patrocinado no YouTube. Todas essas coisas eram habilidades que eu não tinha. Só que quando um cliente me perguntou se eu trabalhava com isso, eu falei que sim, porque eu sabia que eu ia poder aprender isso sem problema nenhum. E o melhor, eu fui pago para isso. Então, é uma ótima maneira de você aprender uma habilidade nova e vai ter alguém pagando para você aprender essa habilidade nova, que vai criar inúmeras outras situações para você ganhar ainda mais dinheiro no futuro. Então, quando um cliente te perguntar se você faz algum trabalho relacionado a design, relacionado ao universo de agência, fale que sim, porque é uma excelente maneira de você fechar a negociação com ele. Esse é o ponto mais importante, você fazer negócio. Esse é o ponto crucial, porque um cliente bem atendido, além de te gerar mais negócios no futuro, ele vai te indicar para outros clientes, que é a melhor propaganda que você pode ter, e vai te gerar muitos negócios no futuro. Então é isso, meus queridos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que eu colocar aqui, beleza? Valeu!